Então, vamos fazer um pequeno resuminho do que foi dito na aula passada e agora. O romantismo iniciou-se na publicação de Suspiros Poéticos de Gonçalves de Magalhães. Contexto histórico foi o surgimento da imprensa no Brasil, a crise do Segundo Reinado e a abolição da escravidão. Características do romantismo: predomínio da emoção, do sentimento, da subjetivismo, evasão ou escapismo, que é a fuga à realidade, nacionalismo, religiosidade, elogismo, idealização da mulher, amor platônico, liberdade de criação e despreocupação com a forma e o predomínio da metáfora. Então, a liberdade da criação nesse período houve mudanças, mudanças em todos os setores, mudança no Estado, mudança na política, mudança... Enfim, houve mudanças na literatura, Se houve mudança no próprio Estado, houve mudança na literatura, E a primeira geração romântica, em 1840 e 1850, é o indianismo ou o nacionalismo. Então, quer dizer, geralmente quem era indianista era nacionalista. Por exemplo, a gente vê que... por que nacionalista? Por exemplo, porque toda aquela vinda do quinhentismo, que foi da colônia, que os índios estavam no Brasil, então... essa geração romântica se idealizava nos índios, nos índios, na natureza, E destacou-se Gonçalves Dias como indianista e nacionalista, Suas obras foi Canção do Exílio e Juca Pirama. Segunda geração romântica, 1850 a 1860, a byroniana, que é idealismo e melancolia junto, As pessoas tinham aquela, tipo assim, tinha aquele ideal, aquela vontade de fazer, mas também tinha aquela melancolia, que é aquele prazer monótono, melancólico, O mal do século, foi o mal do século, a segunda geração, individualista, ultra-romântica, a temática era a morte. Então, por que era melancólica, idealismo melancólica? Porque se falava muito, a temática era a morte, Destacou-se Álvares de Azevedo, poeta da dúvida, e tinha obsessão pela morte. Olha, veja bem, o Álvares de Azevedo, ele era poeta da dúvida e tinha obsessão pela morte. Recebeu influência de Byron e de Shakespeare. Oscila entre a realidade e a fantasia. Então, ao mesmo tempo que ele está na realidade, ele está na fantasia. O livro de contos é A Noite na Taverna. Na terceira geração romântica foi 1860 a 1870. Condoreira, o social, ou o Coana, por exemplo, a temática é a abolição e a república. Destacam-se
a poesia, Castro Alves, poeta representante da burguesia liberal, né? Obras Espumas Flutuantes, O Navio Negreiro e Voz da África. Castro Alves, ele fazia as poesias dele, ele representava a burguesia liberal, né? As pessoas, os burgueses liberais, e aqui ele era como era a época de escravidão. Ele fez uma poesia, O Navio Negreiro, porque os negros, eles eram escravos, né? Nesse finalzinho de século, eles eram escravos que vinham da Europa para o Brasil. E nessa vinda, no navio, vinha muitos, nessa vinda, muitos morriam, muitos tinham doença, febre amarela, e aqueles que morriam eram jogados no mar, né? Então, aquela monotonia, aquela tristeza dentro daquele navio. Então, ele fez o Navio Negreiro mais em prol a essa época na segunda geração, na terceira geração. Ele fez pensando-se nos escravos, né, que vinham lá, que vinham sendo transportados pelos navios. Então, o Navio Negreiro é um dos temas dele. Na prosa tinha José de Alencar, representante maior, defensor da fala brasileiro, da forma ao herói, né? Amalgamando a sua natureza. E Joaquim Manuel de Macedo, ele fez a obra A Moreninha, que é muito conhecida. Bernardo Guimarães fez Escrava Isaura. Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias. Então, esses aí foram os representantes da terceira geração. Veja bem, modalidades do romantismo foi o romance do folhetim, Teixeira e Souza, O Filho do Pescador. Romance urbano, Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha. Romance regionalista, Bernardo Guimarães, O Ermitão de Muquem. Romance indianista e histórico, José de Alencar, O Guarani. Então, esse resuminho, guardem bem isso daí, porque cai muito no Enem sobre o romantismo também, né? Não só romantismo, outras escolas, mas o romantismo também vai falar muito sobre Gonçalves Dias, vai falar sobre Manuel Antônio de Almeida, vai falar sobre Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar. Então, fala muito. E também tem essas poesias que eles fizeram, que também cai a Moreninha, a Escrava Isaura, sempre cai no Enem, né? Então, isso daí foi um resuminho só para a gente ter como parâmetro, lembrar que o romantismo teve isso, teve o fator da imprensa, teve o fator que Dom Pedro veio de Portugal, fugidos, né, com a família, veio de Portugal. Também teve a abolição da escravatura, dos escravos. O Gonçalves Dias fez a poesia dele em prol dos escravos também. Então, tudo isso tem que ser lembrado na hora do Enem, tá?